Levantai-vos, levantai-vos. Primeira carta aos Coríntios. Nessa manhã é a porção do verso 4 até o verso 7 que nós iremos meditar, que nós iremos ler. Que diz assim: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Louvado seja o teu nome. Obrigado por tudo que nós já experimentamos do Senhor. Obrigado pela palavra da Sara, pela adoração conduzida pelo Vitor Hugo. Obrigado pelo café da manhã, as mãos dedicadas que prepararam, pelo momento de comunhão, pelas conversas, pelos abraços, pelos sorrisos, por cada bom dia, por cada irmão que podemos rever. Louvado seja o teu nome. Abençoe cada visitante, os irmãos que também congregam nessa igreja. Agradecemos pela vida da nossa irmã Severina, também conosco nessa manhã, depois de um período enferma. Obrigado porque a tua filha querida está entre nós. Louvado seja o teu nome. Obrigado também pelo momento de adoração junto com o Monarado. E agora, Pai, queremos dar sequência à adoração, mas agora ouvindo a tua palavra. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Há comentaristas que dizem que Paulo não está falando sério aqui. Porque Paulo, como nós já sabemos, ele escreve a carta sabendo de tudo que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. E nós já sabemos o que está acontecendo em Corinto. Se você não sabe ainda, pede ao Davidson o link da mensagem de semana passada, quando eu fiz a introdução. Ele está sabendo, e por isso ele escreveu. E justamente pelos motivos que levaram Paulo a escrever, há comentaristas que levantam a seguinte questão: estaria Paulo sendo sarcástico nesse momento? Porque Paulo vai dizer assim: eu sempre dou graças a Deus por vós. Nenhum dom falta. Vocês estão sendo enriquecidos em tudo, na palavra, no conhecimento, para a igreja de Corinto, a igreja que demandou tanta preocupação para Paulo, tanto problema que aquela igreja produzia. Estaria Paulo sendo sarcástico, sendo irônico? Há quem diga, inclusive, que esse trecho ele vai destinar aos pneumaticóis, aos tais espirituais, criadores de caso, que congregavam em Corinto. Embora seja de pouca relevância, essa interpretação, ela existe. Eu me alinho com aqueles que não enxergam dessa maneira. Não vejo nenhum sarcasmo no apóstolo Paulo. Embora Paulo, quando vai aplicar a palavra pneumaticóis, ele sim vai ser um tanto irônico com aquela turma, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais e tudo, ele vai fazer um jogo de palavras com duas expressões ali, pneumaticóis, espirituais, e psiquicos, né, que é a palavra para carnal, aqui não se aplica. Não é o caso do apóstolo Paulo. Ele está sendo honesto na sua palavra, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo, porque veremos, Paulo olhava para a igreja de Corinto como não com as suas partes, não com os problemas que estavam acontecendo, mas ele olhava para aquela comunidade como uma legítima igreja de Deus. No verso 2, que foi uma reflexão recentemente que nós fizemos,
Já entendemos isso, ele escreve à igreja de Deus que está em Corinto. Paulo reconhecia muito da graça de Deus no meio daquela comunidade. Ele fora o fundador daquela igreja. Ele sabia que o Espírito Santo estava atuando no meio daqueles irmãos. No próprio verso 2, Paulo vai falar, quando dirige o seu texto, ele vai dirigir a igreja de Deus aos santos, aos santificados em Cristo. Ele reconhece, portanto, que havia sim muita gente santa, muita gente separada que estava andando com Deus dentro da comunidade de Corinto. Não é, portanto, um sarcasmo, não é uma ironia. O que Paulo faz aqui é reconhecer que, apesar da igreja, apesar dos problemas, ela estava sendo alvo do derramar da graça de Deus, do derramar do Espírito Santo de Deus. Como acontece, aliás, em qualquer igreja. Passa as suas dificuldades, enfrenta os seus problemas, mas Deus está trabalhando no meio dos santos. Deus está acrescentando pessoas. O Espírito Santo está moldando o caráter dos santos que ali estão, a despeito de fases ruins, a despeito de problemas vividos por algumas pessoas dentro da comunidade. É exatamente esse o caso de Paulo, quando ele ele escreve esse texto, que é uma verdadeira ação de graças, é um texto de gratidão em função do que ele via na igreja de Corinto. E o que Paulo vê, que o toma de gratidão naquele momento? Primeiramente, Paulo vai dizer: eu sempre dou graças a Deus por vós. Eu gosto dessa expressão de Paulo, eu sempre dou graças a Deus. Paulo não é alguém que ora tem repulsa da igreja, ora tem amores pela igreja. Há muitos que são assim. Há muitos que ora estão encantados com a igreja, dedicam seus dons, dedicam seus talentos, declaram o seu amor à igreja, declaram o seu amor à comunidade, mas daqui a pouco, por causa de alguma situação, de algum problema na vida pessoal, na vida familiar, ou até de algum problema dentro da comunidade da fé, tem problemas e sai às vezes reclamando da igreja, sai às vezes murmurando contra aquele povo, sai às vezes até duvidando. Eu já ouvi, por exemplo, gente que dizia que quase não há crente dentro daquela igreja, são poucos os que são cristãos ali. Paulo não, sempre dou graças a Deus. E Paulo era alguém que tinha informações e a leitura da congregação a ponto de saber os problemas que aquela igreja tinha. Mas ainda assim, Paulo é um otimista, Paulo é um entusiasta acerca do que Deus estava fazendo no meio daquela comunidade. Eu sempre dou graças a Deus por vós, sempre. Não dou de vez em quando. Eu sou grato a Deus pela história da igreja. Eu sou grato a Deus por aquilo que eu vejo que Deus está fazendo no seio da comunidade. Eu sou grato a Deus pelo povo que ali congrega, pelas pessoas que ali estão. Eu sou grato a Deus pelos ministros que trabalharam naquela comunidade. Eu escrevi um texto essa semana agora, dizendo que nós que chegamos na comunidade temos que reconhecer o lugar, a importância e a relevância daqueles que chegaram antes de nós, aqueles que nós encontramos quando nós nos convertemos. Recebemos uma igreja pronta, foi o legado que a geração passada deixou para nós. Temos que ser gratos a essa gente. E também, ao mesmo tempo, gratos àqueles que estão e gratos também a Deus por aqueles que estão chegando, que eles recebam o legado que nós recebemos. Que aqueles que chegam na igreja encontrem uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja onde o povo de Deus congrega com carinho e com dedicação, assim como nós recebemos. Nós temos essa dívida e com aqueles que ainda serão acrescentados na igreja. Eles precisam encontrar o ambiente saudável que você encontrou. Eu louvo a Deus pela minha igreja em Ponte Seca, que quando eu cheguei lá, eu encontrei uma comunidade que estava há 30 anos no mesmo lugar. Presbíteros que se doaram pelaquela igreja, diáconos que lutaram pelaquela igreja, gente que evangelizou a rua inteira, gente que inclusive aprendeu a ler, que eram analfabetos, que aprenderam a ler na minha igreja, para poder ler a Bíblia, para poder estudar a Bíblia em casa. Foram lá que eles aprenderam. O compromisso que eu tive, portanto, com todos aqueles que chegaram depois de mim, era de deixar uma igreja tão boa, ou melhor, do que aquela que eu encontrei na ocasião da minha conversão.
É o compromisso que você tem com a igreja congregacional de Niterói. É o compromisso que você tem com a igreja que você congrega. Quando você chegou lá, havia uma comunidade funcionando antes de você. E aqueles que chegarão depois de você precisam encontrar o mesmo ambiente saudável e bíblico, e você é instrumento de Deus para isso. Paulo, ele olha o todo da igreja. Paulo não olha o problema, ou melhor, os muitos problemas da igreja. Ele não fica desencantado, ele não fica decepcionado, ao contrário, ele diz: apesar de tudo isso aí que eu sei, eu dou graças a Deus por vós. Eu reconheço que há muito do Espírito Santo sendo derramado na vida de cada um de vocês. E Paulo vai explicar: eu sou grato por causa da graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Aí no verso 5, Paulo vai dizer, ele vai reconhecer que eles estão sendo enriquecidos em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento. Essa palavra, e essa palavra aqui é a pregação propriamente dita, que eles estavam sendo enriquecidos na pregação. E Paulo vai dizer que eles estavam sendo enriquecidos no conhecimento. Primeiramente, na palavra, é a palavra anunciada. O conhecimento é a palavra assimilada. Paulo reconhece que aquela igreja ouvia a pregação e aquela comunidade aprendia, ela mantinha a pregação com ela, gerando nos crentes o devido conhecimento acerca do reino de Deus. Era um lugar em que a pregação estava sendo anunciada. Era um lugar em que o povo estava aprendendo, apesar de ter uma turma trazendo problemas para o seio da igreja. Mas a palavra estava sendo liberada. O conhecimento estava sendo manifesto no meio daqueles irmãos. O Espírito Santo estava trabalhando. O Senhor estava atuando no meio daquela comunidade. E Paulo reconhece isso. Nós não podemos, queridos, deixar de reconhecer o que Deus está fazendo por causa de qualquer crise que a igreja enfrente. O Espírito Santo continua atuando. Deus continua atuando em nosso meio. Deus continua chamando e vocacionando. Deus continua levantando mestres. Deus continua liberando a sua palavra. Deus continua visitando a comunidade. Paulo reconhece isso. É dever nosso também reconhecer. No verso 6, Paulo vai dizer assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Assim como eu vejo, eu reconheço que a pessoa de Jesus vem sendo cada vez mais confirmada na vida de vocês. Eu sei dos problemas da igreja, eu vejo a congregação, mas eu também vejo que, apesar das dificuldades, Cristo está crescendo no meio de vocês. Há muitos que o caráter está sendo trabalhado, e isso me alegra. Eu dou graças a Deus por isso. São os motivos dos louvores do apóstolo Paulo. Verso 7, ele vai dizer: de maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando a revelação. Dons, aliás, que será um tema que nós vamos trabalhar muito na carta de Corinto, porque Corinto era uma comunidade carismática. Era a igreja que mais recebeu dons e a igreja que recebe, inclusive, as orientações para poder tratar dos dons. O que a gente pode tirar de lição nessa abordagem? Eu já preguei esse sermão. Eu estou apenas situando, trazendo à memória algumas coisas que a gente falou nesse trecho. O que a gente pode tirar desse trecho em que Paulo fala de gratidão, do reconhecimento, dos dons que ele via sendo derramados na igreja, do que o Espírito Santo vinha fazendo no seio da comunidade? O que a gente extrai desse trecho? Primeiramente, a igreja é um lugar de reconhecimento. Paulo reconhece o que o Espírito Santo estava fazendo na vida daqueles irmãos. A igreja de Corinto era uma comunidade que tinha muitos problemas, mas Paulo reconhecia que aqueles irmãos eram dotados, eram talentosos, que Deus os havia visitado, distribuído seus dons sobre eles. E Paulo, portanto, quando olha para aquela comunidade, Paulo reconhece
os investimentos celestiais, os investimentos do Espírito na vida daqueles irmãos. Igreja é lugar de reconhecimento, em que eu olho para o outro e reconheço o que Deus está fazendo na vida dele, o que Deus está fazendo na vida do meu irmão, o crescimento que ele está experimentando. E detalhe, ao reconhecer, eu me alegro com esse reconhecimento. Eu me alegro com esse trabalho da graça na vida do irmão. Ao invés de gerar disputas, ao invés de gerar conflitos, os dons, os espaços ministeriais concedidos, ao invés disso, o que deve gerar no nosso coração é gratidão a Deus. Deus, obrigado, porque aquele irmão chegou ontem e já está pregando, já está atuando no meio da comunidade, já está servindo ao Senhor aqui em nosso meio. Ao invés de nós ficarmos incomodados com o crescimento de alguém, com aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém, eu me alegro e reconheço. Ela é a comunidade um lugar, porque já há muita, querido, muita disputa lá fora. Já há muita competição no mundo, e competição cruel. Competição onde o mais forte, ou aquele que teve mais oportunidade na vida, ele despreza aqueles que têm menos oportunidade. Já há competição na universidade, já há competição nas empresas, há competição no quartel, há competição nos partidos políticos, há competição na rua. Vivemos num mundo extremamente competitivo e de uma competição cruel em que o mais fraco não é reconhecido jamais. Na igreja não é assim. Na igreja, o Pedro chegou ontem, se converteu, batizou, hoje é professor da classe de escola dominical. E reconhecemos o valor que Deus tem feito na vida de um Pedro, por exemplo. E nos alegramos com as operações da graça na vida dele. Ao invés de nos incomodarmos com o êxito, o crescimento, nós nos alegramos. A comunidade é um lugar de reconhecimento. Ela é também um lugar de estímulo. Paulo está estimulando os irmãos. E ela é a comunidade, esse ambiente em que a gente coloca o outro para cima. Quantos entram na igreja, queridos, esmagados? E eu, uma vez explicando na minha aula de história do protestantismo do Brasil, o porquê do crescimento das igrejas pentecostais, especialmente a Assembleia de Deus. Imagine homens que deixaram, na década de 30, o interior do Brasil, para vir trabalhar nas grandes cidades. Aquele camarada analfabeto, boia fria, que vinha trabalhar num país que estava sendo construído, urbanizado a partir da era Vargas. Esse camarada simples, com mulher e 20 filhos, analfabeto, sem profissão, ele vinha trabalhar aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, nas grandes capitais, o Brasil em plena construção, em pleno desenvolvimento, sofrendo um êxodo rural. Aquele camarada ia, por exemplo, ele era católico, ele ia numa missa católica, sua pertença religiosa. E quando entrava no templo, tinha lá um padre super preparado, culto, erudito, como os padres são, falando em latim, de costas, como era a prática da missa na década de 30. Aquele camarada não entendia nada. Um padre italiano, um padre holandês, como o padre que me batizou, padre Cipriano. Não entendíamos nada que o padre dizia. Ele dizia, meu lugar não é aqui. Não conseguia entender. E ninguém falava com ele, igreja de classe média alta. Aí ele ia num culto presbiteriano, pastor erudito, preparado, formado fora do Brasil, branco. O cara é nordestino, negro. Não se encontrava também, não entendia nada que o pastor presbiteriano dizia. Ia na Batista, também nada. Ia na Congregacional, também não. Aí ele ficava sabendo de uma comunidadezinha chamada Assembleia de Deus, que funcionava ali, naquela periferia, pertinho daquele barracão de zinco onde aquele cara estava morando. E aí ele visitava aquela comunidade. E quando chegava lá na igreja, ele encontrava um pastor que falava a língua dele. E daqui a pouco esse cara tinha uma experiência de conversão. E daqui a pouco ele, baseado nos dons que Deus havia dado para ele, ele já estava pregando. Ninguém nunca tinha ouvido aquele cara falar, e agora ele está falando, e tem gente que lhe dá audiência, que lhe dá atenção. E essa igreja, portanto, cresce no Brasil, porque as pessoas eram estimuladas dentro dessa comunidade.
Igreja, ela é lugar de estímulo. Ela é lugar de reconhecimento. Paulo reconhece: eu sempre dou graças a Deus por vós. Eu sou grato, eu reconheço o que Deus está fazendo na vida dos meus irmãos. Eu me alegro com o teu crescimento. Eu me alegro com o êxito do céu que você está tendo. Eu me alegro com o dom que você tem. Eu me alegro com a voz que Deus te deu. Quando você canta, a tua voz me abençoa. Quando você toca o teu instrumento, aquele instrumento é um momento em que eu ouço aquela adoração, em que eu ouço aquela música, é um momento de alento para a minha alma. Eu sou abençoado pelo teu ministério. A tua aula me abençoa, a tua visita me abençoou. O teu abraço fez diferença para mim nessa manhã. Igreja é lugar de estímulo e de reconhecimento dos valores espirituais que Deus está acrescentando no meio da comunidade. Não é um lugar de disputas. Não é um lugar em que eu vou concorrer com você. Não é um lugar em que eu tento me exibir no púlpito pregando melhor que o Davidson. Não é um lugar em que Márcio Caldas compete com o presbítero Áureo. O Vinícius não compete para ver quem dá a melhor aula com o Marco Aurélio. Não, nós estimulamos uns aos outros. O ministério do outro é reconhecido. E nós nos alegramos com o que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio. Não é lugar de competição. E Corinto precisava entender, porque havia uma exibição na igreja de Corinto. Os dons espirituais, especialmente o dom de línguas, era motivo de, ao invés de ser entendido que o dom tinha uma finalidade de edificar a igreja, que é a finalidade do dom. Deus me deu o dom de pregar e de ensinar para que o povo seja edificado quando eu prego e o povo seja edificado quando eu ensino. É a meta do meu dom. Se eu me exibo, falo bonito pra caramba, e no final ninguém foi edificado, o dom não cumpriu o seu efeito. A voz melodiosa, a voz maravilhosa, a voz potente tem uma única finalidade: de conduzir o povo na adoração e levar esse povo de fato a adorar, a ter um experimento na hora da adoração. Se cantou bonito pra caramba, emocionou, aplauso, elogio depois, e ninguém adorou, a finalidade da voz maravilhosa não foi alcançada. Reconhecemos o que Deus está fazendo na vida dos irmãos, reconhecemos as operações da graça de Deus derramadas no meio da comunidade, onde um não disputa com o outro. Ela é, portanto, a comunidade, aqui o caminho para o fim, lugar de reconhecimento, é lugar de estímulo, é lugar de incentivo, é lugar de reciprocidade. Os dons múltiplos derramados, a diversidade carismática da igreja tem essa finalidade de levar a igreja a crescer de maneira organizada, de forma orgânica, funcional. Por isso os dons são distintos, nem todos receberam os mesmos dons. Nem todo mundo ensina, nem todo mundo prega, nem todo mundo canta, nem todo mundo preside, nem todo mundo governa. É essa comunidade plural, diversa, carismática, é lugar de diversidade. Ricardo Biton diz que os dons, eles terminam sendo usados por Deus, onde um afina o outro. Você me abençoa com a sua vida e com o que Deus te deu de talento e dom. E eu abençoo você com aquilo que Deus me deu. E nós nos reconhecemos, nos valorizamos, torcemos mesmo. Você torce pelos seus irmãos, pelo sucesso dos seus irmãos, pelo crescimento dos seus irmãos. Eu lembro de uma igreja, não vou dizer o nome, porque maus exemplos não podem ser citados no púlpito, que é antiético. Bons exemplos a gente dá tudo, endereço, tudo. Mau exemplo não. Eu fui pregar numa igreja há muitos anos, onde havia 4 pregadores. Um deles era muito meu, ainda até hoje, é muito meu amigo. E aí ele, muito brincalhão, ele falou assim: Dauro, você sabia que existe uma disputa aqui entre os pregadores? Somos 4. Eu falei, não. Ele falou assim: qual é a disputa? Cada pregador tem na meta da sua cabeça, assim, de quando pregar, o poder cair. Então eles disputam qual é o culto que cai mais poder.
Aí eu falei, e o poder cai? Ele, não, se puder, o Espírito Santo não vai chancelar isso. Todos eles eram uma comunidade pentecostal. Então o culto bom, Marcelo que veio de igreja pentecostal, Márcio Caldas que veio de igreja pentecostal, sabe o que é isso, né? O culto não pode ser frio. Aí, lembrando, um querido amigo meu, ele brinca muito assim, pregar em igreja pentecostal é fácil, com todo respeito. Ele falou assim, é só você falar assim, você percebe que o povo está meio desinteressado, o sermão não está bom, o povo está meio sonolento, o que você faz? É só você falar, irmão, estou vendo um anjo ali na porta, aí o negócio pega fogo. Aí todo mundo acorda, dá amém. Brincadeiras à parte. Pregadores, é uma coisa absurda. Pregadores que disputavam para ver qual é o culto que caía mais poder. E se davam mal. Não é à toa que a igreja era desse tamanho. Deus não vai abençoar. Deus não abençoa a igreja rachada. Deus não abençoa a igreja dividida. Deus não abençoa ministérios que tem como a disputa, a marca. Não abençoa. Igreja é lugar de estímulo. Igreja é lugar de reconhecimento do valor do outro. Igreja é lugar de reciprocidade, de troca de dons. Você vem com profecia, eu vou com o meu dom de cura e vou orar por você. Você vem com o dom do louvor, eu tenho o dom da fé, não da fé salvadora que todo crente tem, mas daquela fé que entende que Deus pode agir aqui agora. Você não tem essa fé, eu tenho. Você não tem o dom da sabedoria, o outro irmão tem, ele nos aconselha e evitamos problemas com o conselho que nós ouvimos e assumimos aquele conselho. O outro tem um dom do conhecimento, ele abre a Bíblia, a gente fica ali, nossa, que aprendizado. Tantas vezes eu li esse texto aqui, nunca vi o que esse irmão viu. Deus deu uma habilidade com o texto, que você pega, por exemplo, Lloyd Jones envergonha a gente, porque ele vê o que a gente olha 300 vezes e não consegue ver, é um dom. É lugar de troca. Não é um lugar de competição. A igreja é, portanto, um lugar de ação de graças. É um lugar em que eu sou grato, apesar dos problemas que a igreja tem. Paulo tinha todos os motivos do mundo para poder ter decepções, frustrações, reclamações. Se tem um cara com moral na Bíblia para reclamar de igreja, era Paulo. A igreja de Corinto. E quando ele escreve aquela igreja, e como eu disse, Paulo não está sendo politicamente correto aqui, Paulo não está jogando confete nos crentes, Paulo não está soprando para depois bater, Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo. Paulo olha para aquela igreja e diz, eu reconheço muito, ou melhor, tudo que o Espírito Santo está fazendo no meio de vocês. Sempre dou graças a meu Deus por vós, dou graças a Deus pela palavra, pelo conhecimento, dou graças a Deus pela graça que está sendo derramada. Eu dou graças a Deus porque o testemunho de Cristo está sendo confirmado no meio de vocês. Eu dou graças ao Senhor porque eu reconheço que não falta nenhum dom na comunidade. Eu dou graças a Deus por vós. Igreja, queridos, lugar de reconhecimento e é lugar de gratidão. Que sejamos gratos pela nossa igreja. Que sejamos gratos pela nossa comunidade. Identifiquemos, não queremos gente alienada aqui dentro, que identifiquemos os problemas da igreja e que tenhamos, especialmente nós, oficiais, pastor e oficiais da igreja, a devida coragem de lidar com os problemas da igreja, enfrentando, exortando a igreja, ajudando os irmãos a encontrar um trilho de santidade para poder andar. E que sejamos gratos pela igreja congregacional de Niterói, que sejamos gratos os irmãos que nos visitam, pela igreja que você congrega, e que você seja instrumento da bênção de Deus no seio da sua comunidade, louvado seja o nome do Senhor.